Pessoal, novamente continuando a nossa aula anterior, nós vamos primeiro relembrar o que estávamos aprendendo sobre a possibilidade de utilizar relés para executar lógica. A gente começa com a operação lógica E. Essa operação ela corresponde ao circuito em série e isso vale tanto para chaves quanto para relés, de forma que quando eu tenho dois relés conectados em série, que é o que acontece aqui, a minha lâmpada acende. Somente se tanto o meu interruptor A quanto o meu interruptor B estiverem ligados. Isso pode ser visto através da chamada tabela verdade da operação lógica E, onde só existe nível 1 na saída se as duas entradas tiverem com nível 1. Do contrário, nós sempre teremos 0 na saída. Esse circuito tem um símbolo, que é o símbolo da operação E o símbolo da operação E é esse que está representado aqui. Às vezes vocês podem encontrar esse símbolo com um pontinho no meio aqui dentro, que é para facilitar a distinção dele comparado ao símbolo da operação OU, que é a próxima operação que a gente vai rever, na verdade. Aqui está a operação OU. A operação OU, ela também pode ser representada por relés, e dessa vez ela se refere a relés em paralelo, em vez de relés em série. A operação OU tem a diferença na característica dela, vista na tabela verdade, que é o fato de que ela resulta em nível alto sempre que uma entrada ou a outra entrada estiverem em nível alto, ou seja, basta fechar uma das chaves para que a saída acenda. O símbolo da operação OU é o símbolo que está representado ali de baixo, aqui. E esse símbolo, ele tem bastante similaridade com o símbolo da operação E, com o detalhe importante que ele é redondo na entrada. Então, para relembrar com mais facilidade de quem é o símbolo da OU e quem é o símbolo da E, vocês podem levar em conta que a letra O, usada no nome do símbolo OU, é redonda. Portanto, a entrada da porta OU é redonda também. Vocês podem encontrar em algumas literaturas o símbolo da OU com um mais dentro, também para facilitar a identificação, para não confundir ele tão facilmente com o símbolo da E. O que acontece é que, relembrando lá nas aulas anteriores, a operação OU, na verdade, ela também tem o símbolo booleano de adição. Quando a gente constrói essa operação na forma de uma expressão booleana, a OU é o mais e a E é o vezes.
Além dessas duas operações lógicas, nós conhecemos a operação de inversão, que não podia ser feita com chaves, mas pode agora ser feita com relés. A operação de inversão é essa daqui, onde quando a minha chave A está ligada, a minha saída desliga. E quando a minha chave A está desligada, a minha saída liga de volta. Esse circuito, ele tem esse símbolo aqui para representar a operação de inversão, e é importante lembrar que esse símbolo, ele não é o símbolo de um diodo, que é esse daqui que eu acabei de desenhar, e ele também não é o símbolo de um buffer, que é esse daqui de baixo. A operação lógica de inversão, ela sempre tem que ter a bolinha. Então, o símbolo lógico da operação não sempre vai ser um triângulo seguido da bolinha. Agora, um outro detalhe importante, inclusive crucial para que nós consigamos cumprirmos o nosso objetivo, que é de tornar o circuito do gato algo com menos limitações, algo que seja mais difícil de ser operado de forma incorreta, no sentido de que ele não permita a possibilidade de escolher um gato impossível e coisas do tipo. Diferente de interruptores simples, nós podemos usar relés para acionar outros relés. Isso vai resolver muito dos problemas que a gente tinha com os interruptores simples lá atrás, quando a gente construiu o circuito do gato. A gente vai ver como durante essa aula. Então, daqui para frente, durante essa aula e durante as próximas, a gente vai utilizar a simbologia de porta lógica. Então, relembrem-se sempre que a primeira porta é a porta E, e ela pode ser que venha com um pontinho no meio, mas se ela não vier com pontinho no meio, vocês vão ter que reconhecer ela pela reta na entrada. A segunda porta é a operação OR, pode ser que ela venha com mais no meio, mas se ela não vier com mais no meio, você vai reconhecer a partir da entrada com parte arredondada e não reta. E o símbolo da operação não, de inversão, que sempre vai ter a bolinha. Então, vamos relembrar como a gente fez para construir o circuito do gato e o que era exatamente a expressão que aquele circuito tinha como objetivo solucionar. Era assim: eu queria um gato macho e castrado e de cor branca ou dourada, ou uma gata fêmea e castrada de cor não branca, ou um gato preto. E
O resultado dessa expressão, quando a gente formou um circuito de chaves interruptor, de chaves e uma lâmpada, ficou assim, onde macho, castrado, branco ou dourado é o que está aqui na primeira parte do circuito. A fêmea castrada não branca é a que está aqui na segunda parte do circuito. E o gato preto é o que está aqui na terceira parte do circuito. O problema que a gente encontrou nesse circuito, os problemas, na verdade, foram: primeiro, nós temos a limitação de impossibilidade de um gato, de uma chave para o gato branco servir também para representar o gato não branco quando ela estivesse desligada. Portanto, eu precisei de uma chave especialmente para o gato não branco. Com Releza, a gente viu que isso pode ser resolvido simplesmente utilizando a saída invertida do gato branco. A segunda limitação é a de que nós temos várias chaves para o gato castrado, assim como nós temos várias chaves para escolher se o gato é macho ou fêmea. Em vez de, idealmente, nós tivéssemos apenas uma chave para dizer se ele é castrado ou não e uma chave para dizer se ele é macho ou fêmea, de forma que, por exemplo, ligado fosse macho, desligado fosse fêmea. Então, nosso objetivo é transformar esse circuito que tem uma infinidade de chaves em um circuito que passe a ter apenas 4 chaves, de forma que uma chave represente castrado, não ou sim, a outra chave represente gênero, fêmea ou macho, e um par de chaves seja utilizado para escolher a cor do nosso gato. E aqui entra um macete interessante, que é nós utilizarmos apenas 2 chaves para representar 4 possibilidades de cor, onde 0 e 0 vai representar uma cor, digamos, branco. 0 e 1 vai representar outra cor, pode ser o nosso gato dourado. 1 e 0 vai representar outra cor, pode ser o nosso gato preto. E 1 e 1 vai representar o nosso gato da outra cor qualquer que seja. Só que, na aula de hoje, nós vamos focar apenas em como fazer a parte de gênero e estado do gato, castrado ou não castrado. Vamos deixar esse circuito de identificação de cor para a aula seguinte. Então, o objetivo para hoje vai ser construir um circuito lógico, utilizando agora portas lógicas, de forma que com apenas 2 chaves eu consiga encontrar o gato que atende às especificações ali de cima, do topo do slide, de forma que eu escolha entre macho e fêmea e que eu escolha entre castrado e não castrado, sem redundância, sem ter chaves a mais do que o necessário para essa tarefa. Antes da gente fazer isso, a gente vai utilizar as propriedades de álgebra booleana que a gente viu lá atrás
para alterar um pouquinho a nossa expressão, para dar uma, entre aspas, simplificada nela. Por quê? Primeiro, nós temos a propriedade comutativa, que é aquela que diz que a ordem em que as parcelas de uma adição estão ordenadas, ou os fatores de uma multiplicação estão ordenados, não faz diferença no resultado. Então, a gente pode mexer na ordem sem causar problema nenhum no resultado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comutar o nosso gato macho castrado para castrado macho. E da mesma forma, a nossa gata fêmea castrada para castrada fêmea. O intuito de fazer isso, que vai resultar na expressão que está aqui agora, que é basicamente a mesma que a gente tinha antes, com a diferença que antes era MC, agora é CM, antes era FC, agora é CF. O intuito de fazer essa alteração é jogar o castrado para o primeiro item, colocá-lo em evidência. Colocar em evidência é, na verdade, aplicar a propriedade distributiva. Lembrem-se que a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição dizia que você pode distribuir, fazer o chuveirinho, entre aspas, da multiplicação sobre as adições. O que a gente vai fazer aqui é aplicar o processo contrário, ou seja, desfazer o chuveirinho. Aí a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó. C vezes MB mais D mais C vezes F vezes 1 menos B. Nós, aplicando o chuveirinho, volta porque a gente tinha ali em cima. Ou seja, nós não mudamos em nada a nossa operação, ela ainda tem o mesmo sentido, ela ainda vai gerar os mesmos resultados, só que agora o meu castrado está em evidência e com isso eu posso aplicar uma chave diretamente para o meu castrado. Vai facilitar um pouco a montagem do meu circuito lógico. E também serve para vocês conhecerem uma aplicação aí para as propriedades da álgebra na hora de fazer simplificação de uma expressão booleana. Da mesma forma que a gente pode simplificar uma expressão matemática, a gente pode simplificar uma expressão booleana utilizando as propriedades da álgebra booleana, que até o que a gente conheceu até agora é basicamente as mesmas propriedades da álgebra convencional, com bem poucas exceções. Se vocês precisarem relembrar as exceções, é só olhar o material lá na aula 2, acredito eu, aula 1 e 2, se eu me lembro bem. Agora, vamos construir o nosso circuito lógico. Então, primeiro passo, a expressão está ali em cima, a que a gente vai construir, é colocar as nossas chaves para o gato castrado e para o gênero do gato. Então, uma chave vai escolher se ele é não castrado ou castrado, a outra vai escolher se ele é macho ou fêmea. Além disso, como por enquanto nós não vamos fazer aquela conversão de utilizar apenas duas chaves para representar a cor do gato, nós vamos precisar então de 3 entradas para cores do gato, onde estão a cor branca, a cor dourada e a cor preta. Portanto, a expressão fala castrado e, aqui no topo,
Então, eu vou precisar de uma porta lógica E. Tá lá, castrado E. O que vai entrar na outra entrada da porta E? Tudo isso aqui. Então, vamos um passo de cada vez. Primeiro, eu preciso de, na hora de montar um circuito, montar ele de, entre aspas, dentro para fora, quando eu tiver parênteses assim, para ficar mais fácil. Então, vamos pegar branco ou dourado e macho. Então, para isso, o que eu vou fazer é pegar a cor branca e a cor dourada e jogar dentro de uma porta ou. Aqui eu tenho branco ou dourado. E aqui em cima eu tenho uma porta E, onde está entrando o gênero, fêmea ou macho. E, portanto, quando for nível 1 é macho, então essa porta E vai representar macho e branco ou dourado. Podemos fazer a mesma coisa para montar a segunda lógica, que é a que fala de fêmea e não branca. E aqui entra um detalhe interessante. O que é o nosso gato fêmea? Ele é não macho, já que agora nós temos uma chave só que representa tanto macho quanto fêmea. Assim como não branco, o gato não macho vai precisar de uma inversora. E aqui entra a grande utilidade da inversora. Agora nós podemos usar a mesma chave para falar de um gato macho e um gato fêmea, onde basta inverter o sinal que está vindo para trocar de gênero. Assim como basta usar a mesma chave que está vindo do branco para falar de um gato não branco, invertendo o sinal que está vindo do branco. Então, se essa gata é fêmea e não branca, precisamos de uma porta lógica E, interligando os dois. Então, aqui, de novo, tenho a porta lógica E. Agora, nós já temos montado no circuito essa parte e também essa parte. O que está faltando aqui é juntar os dois. Então, vamos colocar uma porta ou que junte o macho branco dourado e a fêmea não branca. Aqui está a nossa porta ou interligando os dois. Agora nós temos isso e também isso. Então, a próxima operação vai ser a operação E do castrado com o restante do circuito. Para isso, basta conectar a saída do circuito grandão aqui, que corresponde a tudo que a gente colocou dentro da evidência do castrado, com o castrado. Vamos fazer essa conexão. E agora nós temos quase todo o circuito montado, com um detalhe. Nós ainda não utilizamos o gato preto. Por quê? Ele está lá no final, sendo somado com o circuito todo. Portanto, eu quero que o meu gato seja castrado e macho e branco ou dourado, ou fêmea não branca, ou preto. Portanto, eu vou
colocar uma porta OU e interligar a saída que eu tenho lá em cima do castrado com o restante na operação E com a cor preta, ficando assim. O circuito resultante é esse aqui, ele está pronto. A expressão eu deixei aqui no slide e para facilitar a vida de vocês, quem quiser analisar melhor a expressão, no slide seguinte, agora, eu tenho todas as expressões de todos os circuitos montadinhas aí para vocês entenderem o que acontece em cada passo do circuito. Então tá pronto esse circuito e ele utiliza 5 chaves para que o nosso gato seja identificado como apto ou não apto, identificado como atende ou não atende as minhas especificações. Ainda não é o ideal, porque nós temos 3 chaves para escolher a cor do gato, em vez de 2, e nós ainda podemos escolher cores impossíveis, já que nós podemos escolher um gato que é branco, dourado e preto ao mesmo tempo, sendo que a nossa expressão booleana não tem permissão para que isso ocorra, já que quando o gato não for branco, dourado ou preto, ele tem que constar como outra cor e ele não deve ativar nenhuma das saídas. Portanto, esse circuito ainda não é o ideal, ele é muito melhor do que o anterior, visto que agora nós não temos como escolher um gato que é castrado e não castrado ao mesmo tempo, e também não temos como escolher um gato que é macho e fêmea ao mesmo tempo. Mas, na próxima aula, então, nós vamos completar, de novo, utilizando portas lógicas, assim como a gente fez agora, esse circuito de forma que ele chegue no ideal, que é o que está agora no fundo do slide, onde com 4 chaves eu consiga calcular a aplicabilidade do meu gato sem ter nenhuma redundância, sem ter nenhuma inconsistência. Isso é tudo para a aula de hoje, então até mais.